Lá, preparar aqui para iniciar a nossa live do dia, né? Vamos falar aqui um pouco com o Gessé Mineiro, né? Meu conterrâneo lá de Teresina, para falar um pouco sobre finanças para servidores. Então, vou só encaminhar aqui para as pessoas, avisando que a gente já está no ar para poder darmos início à nossa transmissão, tá bom? Só um momentinho. Aqui. Bom, pessoal, como eu falei, né, o nosso convidado de hoje, né, da Semana do Servidor, é o Gessé Mineiro, defensor público lá no estado do Maranhão, meu conterrâneo lá de Teresina. E hoje é uma data muito especial para ele, para mim, né? Hoje ele está lançando o seu livro Finanças para Servidores, do vermelho ao azul, né? Vamos então falar um pouquinho como fazer isso, né? Sair do vermelho e entrar no azul. Então, vou convidá-lo aqui para fazer parte conosco desse momento. Olha. Olá, Gessé, boa tarde, tudo bom? Vamos Boa aqui falar um tarde, tudo pouquinho, né, bem? sobre esse Ao tema. vivo. Imagino que você está muito feliz hoje, né? O lançamento do seu livro. Pois hoje à tarde eu recebi a última versão, aprovei já com a editora, o Miolo, já tinha me mandado, aí eu sempre tem aquela coisa que a gente quer botar e tudo, devolvi eles com muita agilidade, já me devolveram hoje, já foi para impressão já. Já talvez ainda hoje já saia o link de venda já, para quem gente, Ah, nossos maravilha. colegas. Fico muito feliz, porque é mais um instrumento, né, de educação financeira aí para a sociedade. E eu queria te Isso. perguntar, até para a gente já dando início, poder falar um pouquinho sobre quem é o Gessé, né, o porquê que teve essa ideia de fazer um livro sobre finanças para servidores. Qual foi a principal provocação, né? O porquê desse livro? Olha, eu sou defensor público, né, no Maranhão, sou do Piauí, antes eu trabalhei no TRT, fui estagiário, então estou no serviço público desde os 19 anos, né? E aí eu pude perceber, eu só ajeitando aqui a câmera, pude perceber que, independentemente da faixa remuneratória, tanto os colegas, amigos, tinham aqueles que tinham boa condição financeira e outros que viviam atolados em dívidas, né? E aí, por conta disso, eu fui vendo essa necessidade. Dois motivos me levaram a escrever esse livro. O primeiro, pessoal, foi porque uma forma de retribuição, porque quando eu precisei, né, alguns anos atrás, eu comecei a estudar, não tinha material específico para nós servidores públicos, né? E eu consegui perceber algumas características comuns que agrupam, né, os servidores públicos na sua maioria. E também de forma profissional. Há algum tempo eu atendi algumas professoras municipais e elas estavam numa situação muito difícil, porque além de já estarem atoladas em empréstimos consignados, a prefeitura não estava fazendo repasse, né? Então foi uma forma, como a defensoria tem esse papel de educação e direitos, eu me senti motivado para fazer isso. E útil e agradável, uma matéria que me atrai pessoalmente e também pude trazer um pouco dessa contribuição jurídica ao debate. Então, o livro ele tem uma pegada mais comportamental, né, mais comportamental, mas também eu abordo um pouco dessa questão jurídica. Ah, perfeito, Jessé. Só um Assim, momento. a gente percebe, né, que muitas pessoas associam endividamento à questão apenas de é como se o seu salário não fosse suficiente, né? Exatamente. E aí eles terminam, É, fazem um empréstimo para quitar alguma conta e aí depois não consegue pagar porque aí tudo vai aumentando, a escola dos filhos vai aumentando, o financiamento vai aumentando e a prestação está lá. E aí termina que entra numa bola de neve porque ele tem que fazer um outro financiamento para cobrir o financiamento primeiro que ele entrou, né? exatamente. Geralmente, essa questão do consignado, ele começa com um alto grau de parcelamento, né? Muitos parcelamentos, muitas compras parceladas, financiamento, carro,
celular, vai parcelando tudo, né? Vai parcelando tudo. Chega um momento, como não tem uma reserva de emergência, acaba tendo que fazer o empréstimo consignado, né? E aí vai gerando aquela bola de neve. Faz o consignado, paga as contas, esquece que estava endividado, só que aí o dinheiro não vai sobrar mais tanto, porque já tem a parcela do consignado. E aí isso vai indo, aí liga a gerente de banco, liga lá, ó, a taxa caiu um pouquinho, bora renovar, tem um troco. E aí eles pegam e acabam renovando, né? Então, por conta disso, eu achei interessante trazer esse material, né, para o debate. Né? Muita gente precisa e não tem um ponto de partida, né? Não tem um ponto de partida. E assim, quando a pessoa tem aquele estalo, né, que é como se fosse um estalo, para começar a estudar. E no nosso caso, eu vi que o livro ia trazer esse ponto inicial para esse estudo. Ah, entendi. E interessante já se observar que, por exemplo, eu também entrei no serviço público muito nova, né? E, e quando a gente entra ganhando nada, né? A gente está lá ainda na tentativa de ter um emprego e de repente se vê empregado, ganhando um salário que, para quem não ganhava nada, é muito bom. E termina ainda assim, aquele salário que antes você não recebia nada e agora você tem, parece que ainda assim esse salário ainda não consegue, né, pagar nossas contas, não consegue dar conta de muita coisa. Exatamente, é isso, é a questão do déficit de consumo, né? Até no livro eu falo um pouco sobre isso. A primeira vez que eu vi um pouco sobre isso foi no site do André Bona, que inclusive eu já convido, que agora às 8 horas a gente vai ter um encontro para falar um pouco sobre o livro, ele que fez o prefácio. E esse déficit de consumo acontece quando o servidor ele fica naquela vida de concurseiro, né? Naquela vida de concurseiro, e aí toma posse e quer comprar tudo de uma vez, né? Quer se ajeitar, quer ajeitar a casa, trocar de carro, e acaba se endividando, e esse déficit de consumo gera um endividamento. Né? Então, isso é mais comum no servidor por conta daquela pressão social que existe, né, para que ele corresponda a um certo padrão de bens que a sociedade espera. Né? Certa feita, eu cheguei no interior, e o pessoal perguntou, você está nesse carro que você estava há 2 anos e tal. E eu fiquei imaginando, meu Deus, assim, o pensamento, né, da população de que a gente tem que estar trocando de carro todo ano para impressionar os outros. Né? E assim, na verdade, a gente não pode medir o que a gente vai fazer por conta do que os outros pensam. Né? Isso é uma questão limitante. A gente tem que fazer nosso orçamento com base no que a gente ganha. E como é que a gente vai conseguir ter um equilíbrio? A gente tem que pegar, fazer um orçamento, saber quanto é que gasta por mês, né? E a partir dali fazer o seu orçamento, né? E gastar menos, né? Gastar menos. A gente sempre tem que gastar um pouco menos do que ganha. Isso é óbvio. Tem até um livro do Cerbasi, eu acho que é Dinheiro, Segredos de Quem Tem, que lá num dos capítulos ele começa com a frase que é mais ou menos assim: a pessoa que, como fosse moeda de hoje, né, real, a pessoa que ganha mil e um reais e gasta 1.000, ele não vai ter, não vai morrer pobre, não vai morrer de pobre, mas o que ganha 1.000 e gasta 999 vai morrer na miséria, né? Então, porque a tendência é chegar a um endividamento que não tem mais volta, né? Então, por isso que eu encontrei nesse momento essa missão de tentar levar esse conhecimento para ajudar muitos servidores, porque eu nunca vou esquecer o olhar daquelas servidoras que chegaram para mim, professoras, que têm o seu salário totalmente comprometido. No caso específico, né, um caso assim, que é muito comum, né, a prefeitura fez o contrato com o banco, né, de fazer o repasse do dinheiro, descontava o dinheiro dos servidores, né, e não repassava. Né, não repassava, e aí o nome delas foram incluídos no SPC Serasa. Além disso, no contrato, por exemplo, dia 22, o dia do desconto, e só que a prefeitura pagava só dia 30. Então elas ainda tinham que pagar juros sobre aqueles dias. Então, assim, são situações absurdas que tem que ter mais informações para melhorar o debate. Exatamente. E você falou um pouco sobre essa questão de viver no limite, né?
E a gente termina por observar a questão, por exemplo, do servidor que está em função de gratificação, né? Está em algum cargo em comissão, algum cargo de assessoramento, direção. E aí o servidor, ele coloca aquele valor ali da função que é temporário e acrescenta dentro das suas despesas. E aí sabemos, né, que quem está em algum cargo, assim, em comissão, né, em alguma função, de uma hora para outra, no outro mês, vai ter que você perca ali aquela sua função e você vai ter que voltar para o seu salário, né, o seu salário base, e aí o servidor já está completamente endividado porque ele estava vivendo com base naquele cargo lá, com base naquele padrão de vida que o cargo lhe oferecia, né? Exatamente, até a nossa a Hilda Lins, ela falou que realmente acontece muito na cidade dela. Isso acontece realmente, infelizmente, em todo lugar. Olha, sobre o que você falou aí, é um ponto muito importante. No livro, eu tenho um capítulo chamado Como Aumentar o Seu Salário. Eu elenco as possibilidades que nós, como servidores públicos, podemos, dentro do princípio da eficiência, da moralidade, ter um acréscimo salarial, que deve sempre corresponder a uma melhoria do serviço público, né? Por exemplo, promoção na carreira, adicional de qualificação, e uma delas lá que eu falo, a primeira é da gratificação, né? Tanto o cargo em comissão como da função comissionada, que é exclusivo do servidor efetivo. O estudo é tão peculiar em relação a essa parcela que ela ficou num tópico separado. Como é que funciona? A pessoa recebe da administração um acréscimo salarial por ter uma maior carga de responsabilidade no serviço, né? E aí acontece, acaba incorporando aquela gratificação que é temporária ou então precária, que ela não tem um prazo final, mas a qualquer momento ela pode acabar. Incorpora ao seu orçamento. Então a pessoa recebe R$ 5.000 por mês, tem o seu orçamento em 4.500, né? Mesmo um caso que é difícil, não está endividada, né? Ganha uma gratificação de 1.000, né? O que acontece? Aumenta o seu orçamento, suas despesas para 5.500, né? Quando perde aquela gratificação, fica sem saber como fazer, porque para você subir o padrão de vida é muito fácil, né? Você sobe, mas para cair é mais difícil, né? Então as pessoas geralmente se endividam muito porque começam a receber a função comissionada, se adaptam àquela remuneração e quando perdem ficam a ver navios. E para piorar, ainda tem a situação daqueles que fazem consignados com base na nova margem. Então às vezes a pessoa pode ter uma margem já estourada, né? Margem cheia, que era de 30%, até recentemente, agora já aumentou para 35%, né? Fora os 5% do cartão, que pode ter, e faz um novo empréstimo consignado, já com a nova margem. Quando perde a função, aí que a mesma vaca vai para o brejo, porque não estava dando, né? E aí agora, sem a remuneração, olha, é muito difícil. Então, é uma situação que até os bancos, o setor de pessoal, quando for dar margem de consignado, tem que fazer essa observação de que aquela pessoa tem parcelas precárias que podem sair a qualquer tempo, né? Sob pena de corresponder o salário quase todo, porque se você pega 30% do bruto, equivale a praticamente a 50% do líquido, né? Aumentando mais 5%, já vai para 55% do líquido. É uma escravidão, né? Que a pessoa entra por falta de educação financeira, às vezes no momento mesmo de ignorância também, né? E de fraqueza, mas para sair é muito difícil, é muito difícil. Aí tem técnicas que a gente pode trabalhar para isso, né? Pode pagar, né? Que é a primeira opção, mas também é possível fazer uma revisão do contrato, se a pessoa leva o contrato no sindicato, lá eles têm contadores, tem advogados, você pode ir na própria Defensoria Pública, a gente pode atuar assim, a Defensoria geralmente nas capitais tem núcleo só para direito do consumidor, tem o PROCON, tem o IDEC, então tem vários órgãos que podem te ajudar nesse sentido. E eu estava até conversando certa feita com um amigo magistrado, e ele me falou que no tribunal que ele trabalha, apenas ele, mais 4 magistrados, incluindo os desembargadores, não têm empréstimo consignado, né? Então, assim, é uma coisa assim que ela vai do servidor que está lá no piso àquele que fura o teto.
Então, assim, o fato de estar lá no teto não quer dizer que tem paz financeira, não. Porque a tendência é a pessoa, à medida que vai aumentando o salário, vai aumentando as despesas. Para subir é bom, né? O difícil é tentar viver esse degrau abaixo, né? E Gessé, nós estamos ainda, né, enfrentando aí um momento muito complicado, que é a questão da pandemia do coronavírus, e muitas pessoas tiveram perda das suas rendas, né? Aí, muitos servidores até que não, né? O servidor federal manteve aí, mas alguns estados, prefeituras, é normal em situações como essa terminar atrasando o salário. E aí sempre a gente fala um pouco da questão da reserva de emergência, né? Antes do servidor pensar em outras formas de investir, que ele pense primeiro na reserva de emergência, porque justamente situações como essa, né, podem acontecer e vão acontecer, porque o mundo não é essa coisa perfeita, né? Sempre tem essas oscilações políticas, econômicas, questão de saúde, humanitária, e sempre a gente fala da reserva de emergência. E pensando para o caso de servidor público, qual é esse percentual aí que você acha que é ideal para um servidor público ter ali na sua reserva de emergência? Olha, eu antes eu imaginava algo em torno de pelo menos 3 vezes, né, o valor das suas despesas ordinárias. Mas hoje eu vejo que a gente tem que focar, né, em de 3 a 6 vezes o valor das despesas. Por quê? Porque o servidor e a pessoa também que não é servidor, tá, que tem uma reserva de emergência, se naquele mês ela teve um atraso salarial, ou realmente o salário não saiu, ela vai usar o dinheiro da reserva de emergência para custear as despesas do mês, né? Então, vários estados como Minas, como Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, que estão pagando ainda 13º do ano passado, parcelado, salários parcelados. Se ela tem aquela reserva de emergência, quando o salário for restituído, né, for atualizado, ela remonta a reserva de emergência. Então, ela vai usando a reserva de emergência para aqueles meses que tiver atraso salarial. Mas a pessoa pode pensar, mas se eu não tenho, se eu estou endividado, como é que eu vou fazer uma reserva de emergência? Né? A primeira dica é com força de vontade. Né? Se a pessoa não tiver força de vontade, ela não vai ter como juntar a sua reserva de emergência. Mas aí ela tem que fazer um detox, tem que tirar todo aquele excesso de gastos que ela tem supérfluos, por exemplo, se não tem uma TV a cabo, mas não assiste, né? Cancela. Se tem uma academia que a pessoa paga, mas não vai, ou vai para melhorar um pouco, pelo menos a saúde, ou cancela. Tem aquela bicicleta ergométrica que só serve para colocar a toalha, vende, entendeu? No LX, então é isso. Isso também faz uma renda extra, né? A pessoa pode trabalhar de Uber, fazer quentinha, fazer doce, dar aula particular, ensinar violão, ensinar inglês, vai fazendo alguma coisa para melhorar a renda até montar sua reserva de emergência, certo? É isso que a gente tem que fazer, não tem receita fácil, porque a vida adulta realmente ela não só mar de rosa, a gente tem também, tem que ter responsabilidades. Verdade. Eu costumo dizer, né, que a pessoa que não tem a reserva de emergência, ela é uma pré-endividada, né? Porque embora Sim, ela não tenha nenhuma dívida agora, mas em qualquer situação ela vai terminar se endividando, né? Ela é uma pré-endividada, porque ela não tem reserva. Se surgir qualquer eventualidade, ela vai lá fazer um empréstimo, passar o cartão. E as pessoas às vezes até confundem o cartão, né? O uso do cartão. O cartão é só mais um meio de pagamento, né? Não é um. Você vai pagar cartão ele provoca um pouco essa ilusão, né? De que é diferente você pagar uma coisa no dinheiro e outra coisa no cartão, porque o cartão dá a ideia de que aquele dinheiro não está saindo, mas está saindo e você vai pagar. exato. Exatamente, essa questão da percepção que nós temos ao pagar em dinheiro e em pagar com o cartão de crédito é totalmente diferente. A economia comportamental explica bem isso. Você estava falando aí sobre essa questão ainda da reserva de emergência, eu queria só deixar mesmo um ponto para se ponderar. Não pegue aquele dia da reserva de emergência e vá aplicar na bolsa. Tem muita gente agora que viu a bolsa subir, se empolgou, fica pedindo dica de ação e tudo. Dinheiro da reserva de emergência, tem que tomar muito cuidado para não aplicar ali e perder tudo de uma vez. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Jessé, eu queria que você falasse um pouco também, aí, falando um pouco sobre a questão da economia comportamental, né?
porque o servidor ele é igualmente como um aposentado, né? Ele é bastante atentado para essa questão financeira, né? Muitas agências, muito banco ligando em cima, fazendo um verdadeiro terrorismo, né? O nosso telefone não para, porque fica direto todo mundo ligando, querendo ali te oferecer um empréstimo consignado, folha, com descontos mais baratos. Então, vai muito disso do próprio servidor ter essa consciência, né? Exatamente. Nós temos a tendência, né, de ver mais aquela questão do consumo imediato, porque o consumo imediato ele já traz aquele prazer momentâneo, né? E quando a gente é a questão do viés do presente, e quando a gente deixa para usar aquele dinheiro lá para frente, a questão do desconto temporal, intertemporal, fica um pouco mais longe, né? Então, um método que eu usei até para justificar essa questão de você deixar de gastar consigo hoje, com prazer momentâneo, eu trabalho com a imagem de pegar esse dinheiro, né, esse dinheiro, e dar de presente para o Gessé idoso, né? Às vezes eu quero sair, quero fazer alguma coisa, mas já ultrapassei, digamos, aquele gasto de lazer do mês que eu estipulo, aí eu penso, não, olha, eu tenho que pensar no dia da manhã, né? A gente tem que pensar no dia da manhã. Então você imagina você daqui a 30, 40 anos, tendo que depender de parentes, tendo que depender do governo, e você imagina que R$ 10, 100 reais que você pega bem aqui e deixa de gastar, por conta do rendimento, é como se você estivesse dando R$ 300 para você idoso. Né? É um exercício mental que eu acho importante para a gente tirar um pouco essa questão do prazer momentâneo do consumo, né? E levar para frente. E também a questão, ver também que a questão do dinheiro, ele não é apenas para consumir, né? Eu até brinco muito com minha filha de 6 anos, eu fico falando sobre finanças com ela e tal, e aí eu pergunto, para que serve o dinheiro? Aí ela já até fala um pouco, né, papai, para a questão de segurança, né, segurança e liberdade. Porque a gente tem que pensar no dinheiro também como forma de nos dar liberdade no futuro, né, de agir, porque imagina que o servidor, ele tem uma reserva de emergência boa e tudo, o servidor técnico, vamos supor, o técnico judiciário, ele tem uma reserva de emergência boa, isso eu falo que um amigo meu fez isso, né, ele é técnico judiciário e tudo, e aí ele trabalhava no TRE, e aí ele tirou uma licença sem vencimentos, né? Ele comprou o carro dele à vista, não devia nada, ele tirou um ano para estudar. Estudou, e passou, hoje ele é procurador federal, né? Então, isso deu liberdade para ele, né? O fato dele ter comprado o carro praticamente à vista, de ter feito um pé de meia, né? Ele passou um ano estudando e teve um resultado que ele queria naquele momento. Mas pode ser também para outra coisa, pode ser para a pessoa pensar num negócio alternativo, a pessoa fazer um curso se seu órgão não der licença, buscar se qualificar mesmo, entendeu? Então, o pai que trabalha no interior, os filhos adolescentes estão passando por uma fase mais difícil, ele tendo uma boa reserva financeira, ele pode se dedicar mais ali ao filho, né, à família. Então, para isso que o dinheiro serve, né, também. A gente tem que ter essa mudança de mentalidade, porque a mentalidade realmente é a chave de tudo. Gessé, nós temos aqui uma pergunta, né, quando a gente falou um pouco sobre financiamento, uma servidora colocou aqui, ó, gostaria de saber sobre o valor mínimo cobrado nos empréstimos, referente à margem de 5%. Aí ela cita um banco aqui, né, o Banco BMG, por exemplo, não abate o valor descontado na folha, o dito mínimo. Você pode falar um pouco sobre essa questão da cobrança do valor mínimo para servidor em financiamento e empréstimos? Olha, a questão deixa eu ver aqui, o mínimo que ela deve estar falando é a margem consignável, né? Ó, em relação à questão se por acaso o banco estiver descontando acima do valor, né? Para começar, não era nem para ter sido feito o empréstimo, né? Então, se ultrapassou a margem consignável, não era para ter sido feito. Então, provavelmente o que pode ter acontecido é a pessoa ter uma remuneração, a remuneração diminuiu e acabou ficando, né, acima do valor mínimo da margem consignável.
Então, nesse caso, ela vai ter que buscar a revisão mesmo judicial, né? Lembrando que era 30% mais 5% daquela questão do cartão, né? E agora teve uma medida provisória recente, acho que da semana passada, aumentando em mais 5%. Né? Acho que é, pensou-se em fazer uma coisa boa para o servidor e acabou foi aumentando o endividamento, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse aumento de margem, porque imagina se aumentar agora para 35, 40, 45, o que é que vai sobrar da remuneração, né? Uhum. Entendi. E engraçado também, né, Jessé, que quando a gente faz esses empréstimos, sempre termina contratando seguro prestamista, né, que aí vai encarecendo ainda mais aí o financiamento do empréstimo da pessoa. Vem muita coisa de cobrança abusiva, né? Vem muita coisa, às vezes. Você tem que tomar cuidado também quando for fazer a renovação, se for fazer, tomar cuidado para diferenciar o refinanciamento, né, da portabilidade. Porque a portabilidade, você leva o contrato para outra agência, mudando apenas para outro banco, mudando apenas o juros, né? Mas o prazo, não tem IOF, então as condições são diferentes do refinanciamento. Então, o grande problema é quando a pessoa faz a renovação pedindo troco, né? Porque esse troco é um refinanciamento e praticamente tudo que você pagou, até imagine, se a pessoa tem um consignado de 6 anos, pagou 2 anos e aí já faz a renovação. Quando você fizer a renovação, eles fazem um cálculo lá que praticamente tudo que você pagou, perdeu. Né? Porque no começo, como é da tabela Price, você vai pagando mais juros, né? Então imagina a parcela de 2.000, você começa pagando 1.600 de juros e só 400 de amortização, ou mais, inclusive, de juros. Né? E aí você vai pagando. Quando deu os 2 meses que você renova, eu não sei como é que esse cálculo que eles fazem, que praticamente tudo que você fez perdeu. Né? Eu até falo, eu fiz uma postagem no Facebook sobre a questão do mito de Sísifo, né? Que era uma figura da mitologia grega, que se achava o mais esperto do que os deuses, e ele realmente chegaram a enganar Zeus, é, a morte, né, que é Thanatos, e até o Hades. Né? E aí, no final, ele foi pego por Hermes, e aí o castigo dele é subir uma pedra no morro. Então, o castigo dele só terminaria quando ele chegasse ao cume. Né? Mas sempre que ele estava mais ou menos na metade, a pedra caía e ele tinha que recomeçar. Né? Ele nunca conseguia. Então, você fazer um empréstimo consignado e ficar renovando é como esse mito de Sísifo, né? Praticamente um castigo que às vezes a pessoa leva para o resto da vida. Então, para a pessoa sair desse ciclo de consignado, olha, é uma luta grande. É uma luta grande porque ele já pega muito, muito do seu salário. Então, tem que ter uma mudança para baixar o padrão de vida, né? Se a pessoa tem 2 carros, vai para um, né? Tem 2 empregadas, vai para uma, né? Mora num apartamento de 200 metros quadrados, muda, vai para um de 80, vai reduzindo o padrão de vida para que tenha um fluxo de dinheiro, né? Porque é isso que a dívida faz. Ela diminui o fluxo de dinheiro que vem para a pessoa, e com esse fluxo aumentando da redução do padrão de vida, ela pode focar na quitação das dívidas, né? E do consignado. Então, o consignado você pode pagar reduzindo o seu padrão de vida e o valor que sobrar e pagando, né? E até um detalhe, os bancos, eles trazem maior dificuldade para você abater parcela de consignado, né? E é um direito do consumidor, né? Está lá previsto no CDC que você pode fazer pagamento parcial, né? E outra possibilidade também é ir ao sindicato, buscar o contador, o advogado e defensoria pública, né? Lógico, e tentar renegociar, né? Fazer essa reavaliação do contrato. Entendi. Uma outra situação, Gessé, que a gente também está passando em decorrência da pandemia, né, é a questão do home office, né? A gente está em casa, consumindo a nossa energia, que a gente mora em um lugar muito quente, né? Calor, não tem como ficar sem o ar-condicionado ligado, a internet, muitos eletrônicos ligados, né? Termina encarecendo aí o valor da nossa energia. E, coincidentemente, é no período mais quente do ano ainda, né? Que é aí que dobra o valor do quilowatts de energia. Então, qual a alternativa que tu vê aí para o servidor tentar conciliar aí
a redução de despesa, né, com a questão do home office, que encareceu aí as nossas rendas fixas, né, nossas despesas fixas. Olha, é uma coisa assim que a gente aumenta o gasto, né, com energia elétrica, mas assim, compensa um pouco na questão da diminuição do transporte, né? A gente diminui um pouco o transporte, diminui também o gasto de roupa, de se produzir. Então, a gente tem que começar a fazer esse jogo. Se uma despesa realmente, se uma despesa aumentar, a gente tem que tentar balancear, né? Balancear. Agora, se chegar um momento que o custo da energia fique tão alto, né, aí tem que ser pensada uma solução, porque o empregador, o empregado, o funcionário, ele também não pode arcar com o custeio do serviço, né? Então tem que ser feito realmente um estudo, vendo qual o percentual médio que aumentou, né, da energia e ver se o que, em média, que o servidor está economizando com outras coisas, não está sendo usado a mais pelo gasto com energia elétrica. Então, o princípio é que o empregado não pode custear também a máquina pública. E a gente vê nas notícias aí que os governos realmente estão economizando muito, né? Estão economizando muito. Ora, se estão economizando 2 bilhões e tal, então está saindo também do bolso do servidor, né? Então, nisso é possível haver uma ajuda de custo, né? Uma ajuda de custo para esse tipo de custeio. Mas aí realmente tem que ser bem pensado, para que não tenha natureza salarial, né? É Tudo interessante é, esse ponto de vista. né, é equilíbrio das contas. E já e voltando para o assunto do livro, né, que é do vermelho ao azul. Qual a saída que tu acha que tu colocou no livro, né, que de alternativas, de caminhos possíveis para o servidor sair aí do vermelho e entrar no azul? Olha, a primeira regra geral que eu vejo é a mudança da mentalidade, que ela não é tão fácil, né? Ela tem que ter uma intenção voltada para aquilo, né? De mudar a mentalidade, de quebrar um giro, um ciclo que às vezes vem de outras gerações, passa dos pais para os filhos, que é o que eu chamo de vício financeiro geracional, né? Então, às vezes os pais, eles passam para a gente um modelo de usar o dinheiro, né? Que apenas com a quebrança desse ciclo vai mudar, a gente vai ter outro resultado. Mas em termos práticos, como é que a gente pode fazer isso? O primeiro passo é criar o hábito, né, de cuidar da vida financeira. Então, a pessoa tem que começar a se envolver nas suas finanças, olhar os seus extratos, olhar o seu contra-cheque, fazer um diagnóstico, né? Ela vai se conscientizar de que aquele padrão de vida que ela leva não lhe pertence, né? Não é sustentável. Vai fazer um detox, tirando aqueles gastos desnecessários, né? E vai, de todas as formas, buscar fazer uma pequena reserva, que ainda não é reserva de emergência, de pelo menos 50% do salário, para evitar que entre no vermelho, que entre no cheque especial, que entre no rotativo do cartão de crédito, né? Que isso que é o grande problema. Entrar com esse dinheiro, como é que ele vai conseguir? Aí, como eu falei, ele vai vender alguma coisa, ela vai ter uma renda extra, conseguindo esse valor aí, para ela não mais entrar no cheque especial, quando o pneu furar, quando precisar do remédio, aí vai focar em pagar as dívidas. Vai elencar todas as dívidas, da menor para maior, e ir pagando uma a uma, no método bola de neve. Esse método ele foi criado pelo Dave Ramsey, que é um autor americano muito bom, não está traduzido no português, mas existem alguns vídeos legendados que falam um pouco sobre a obra dele, e focar em quitar, né? Quitar aquelas contas, exceto consignado e habitação, nesse momento, nesse primeiro momento. Quitadas as outras dívidas, como energia, e sempre manter, atualizar. Poxa, não tem que pagar talão de energia? Paga logo, que evita pagar multa, juros e constrangimento da empresa ir lá cortar, né? Nome sujo. Depois, criar reserva de emergência. Aquele dinheiro que ia sendo usado para pagar as dívidas, ele pode ser usado para criar, vai ser usado para criar reserva de emergência, de 3 a 6 meses. Né? Criou a reserva de emergência, que só vai usar para realmente situações excepcionais, eu boto lá no livro, gastos emergenciais,
ou então um custo de oportunidade, teve que pagar a escola dos meninos e conseguir um desconto de 20%, vai lá e paga. Criou a reserva de emergência, né? Estou falando assim um pouco acelerado, né? Para a gente conseguir falar o máximo possível de informação. Aí vai, sim, agora buscar quitar consignado e habitação, né? Pagando e fazendo a revisão judicial. E, por fim, investir, né? Investir. Lógico, quando você já vai fazendo a reserva de emergência, não deixa de ser um investimento, né? Todo aquele dinheiro que você vai usando. Mas é um investimento ainda um pouco incipiente, porque você vai colocando em modalidades de investimento de renda fixa, com maior liquidez, ou seja, pode ser sacado a qualquer momento, né? Então a gente não vai pensando muito na questão ainda dos rendimentos, a gente vai pensando na liquidez, né? E por final, como eu falei, a questão de investimento, fazer o patrimônio crescer, focando na aposentadoria. No nosso caso, o servidor público, é muito complicado. Por quê? Porque a gente passou muito tempo se enganando, né, que ia ter uma aposentadoria do valor que a gente recebe. A gente se enganou muito tempo sobre isso. E, infelizmente, é uma notícia triste que eu tenho para dar. A chance da gente receber uma boa aposentadoria paga pelo governo é muito pequena, porque quem é que vai pagar? Porque o dinheiro que a gente está pagando hoje, ela está sendo usada para pagar os aposentados que já estão lá, né? Quem vai pagar o nosso? Né? Se a população está aumentando, se, se vai diminuir a quantidade de servidor, né? Então, infelizmente, não tem outra saída. A gente tem que, a primeira coisa é acordar, né? Muita gente não sabe nem que está nesse problema. Pensa que não, a vida está boa. Eu tenho um consignado, mas empata ali. Eu tenho uma casa, mas está financiada. Eu tenho até uma previdênciazinha velha que não rende nada. Mas se a pessoa for botar na ponta do lápis, ela está endividada, né? Então, a primeira coisa é ter o estalo para acordar da vida financeira, saber que essa estabilidade que a gente imagina que existe, ela é ilusória, ela não é real, né? Porque até a própria acepção jurídica da estabilidade do cargo, ela pode acabar, né? Ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente, né? E a própria Constituição traz situações em que é possível ter demissão do servidor público, em questão de situações lá do artigo 169 da Constituição, se eu não me engano, quando tiver uma despesa pública muito alta, né? Então a gente tem que cuidar para isso. Acordar, né? Acordar, se organizar. Se você consegue ainda organizar suas finanças, mas seu companheiro, seu marido, sua esposa não consegue, chame ele, ó, a situação não está tão boa, não tenha vergonha de falar com seu parceiro, porque muitas vezes, somente o homem, mulher também, lógico, tem vergonha de falar com o parceiro. Às vezes eu sei de casos que a pessoa se endivida porque não quer que a esposa saiba que eles estão em situação ruim, né? Então, assim, tem que ter clareza sobre isso, tem que ter maturidade para trabalhar com isso, para poder sair, porque se a gente não encarar, não vai sair. Mas a boa notícia que eu dou é possível, né? É possível. É igual aquela questão mesmo da pessoa que está com obesidade grau 2, grau 3, não é possível emagrecer? Então, a pessoa que está super endividada é como uma pessoa que está em obesidade também, né? Dá para recuperar, basta ter foco, força de vontade. E Gessé, você falou uma coisa interessante, né? Que é a questão do endividamento e do investimento, né? Que as pessoas ainda têm muita dívida e já querem começar a investir. E aí a gente sabe, né, que os juros do investimento dificilmente vão conseguir ser maiores aí do que o pagamento da dívida, né? Então, sempre pense primeiro em quitar suas dívidas para depois você passar e querer investir, né? Esse é meio que complicado você dar conta de tudo. E outro ponto interessante que você também abordou é a questão do financiamento a longo prazo. Por exemplo, que vai influenciar lá na aposentadoria. As pessoas financiam aí suas casas por 30 anos, né? E aí não fazem esse cálculo de que quando ele vai se aposentar, o servidor ele termina tendo algumas perdas, né? Aqui, por exemplo, o servidor aqui de universidade, ele perde o auxílio alimentação, o transporte, se ele tiver função, vai perder função. Então, ele vai ter algumas perdas. E aí, ele fez o financiamento para esses 30 anos, contando ainda com a remuneração do dia de hoje, né? Então, é muito complicado quando você faz um financiamento para entrar lá no período da sua aposentadoria,
que você termina postergando a aposentadoria porque seu salário, sua vida não cabe dentro do seu salário aposentado, né? É uma situação, ela é muito triste quando a pessoa tem que continuar trabalhando apenas para receber o abono de permanência, porque não faz bem para ela, né? Porque vai trabalhar desmotivada, não faz bem para sua família, que tem que ver aquela pessoa se sacrificando daquela forma já cansada, e principalmente não faz bem para o público, né? Que não vai ter um serviço público de qualidade que se espera do serviço público, né? Então é uma situação que é triste, né? Por isso que a gente tem que sempre pensar no plano B, de estudar para poder dar aula, para poder ter outra fonte de renda, né? Ajudar a esposa, o esposo a brotar uma empresa financeiramente, tudo, dando apoio. Então a gente tem que buscar essa saída para que quando se endivide, ou quando se aposente, não termine o resto da vida endividado. Não termine o resto da vida endividado. Então, eu gosto muito de falar que a gente tem que combater, né, combater entre aspas, criticar servidores, seus 55 anos, que tem que sustentar, às vezes, filhos de 25, 30, 35 anos, né? Porque isso é ruim porque a pessoa que está sendo sustentada, ela não vai conseguir andar com as próprias pernas, né? E quem sustenta está gastando o seu dinheiro. E o pior, daqui a 20 anos, quando tiver idosa, vai ter que ser sustentada pelo filho, né? Que vai ter que sustentar os filhos. Então, é um ciclo que vai indo, que tem que ser quebrado, né? Então, por exemplo, a pessoa tem 55 anos, pô, falta 5 anos para se aposentar, mas não tem reserva e tudo, tem que focar na quitação da dívida. Se tem não sei quantos parentes que dependem de si, tem que pegar e falar, olha, eu não tenho mais condições, né? Então, eu estou pagando seu carro, ó, daqui a tantos meses você vai ter que assumir a parcela, ou então devolve o carro, vende, ou então se dá uma mesada, olha, daqui a tantos meses eu vou diminuir tantos por cento e tal, tal, até o momento que você vai ter que se virar. Porque enquanto você estiver servindo de muleta ou de pronto-socorro financeiro para a família, aquela situação vai perdurar, né? Então, realmente a gente tem que se imaginar como vai ser naquela idade. E quem já está perto dessa idade aí, de se aposentar, tem que pegar e trabalhar com o tempo que ainda tem, né? De fazendo um controle de danos, né? Para que seja da forma menos ruim possível. Interessante. Então, assim, eu acredito que é interessante servidor, antes de chegar lá na sua idade para aposentadoria, antes de cumprir os requisitos, já ir no seu setor de aposentadoria e perguntar quais são as perdas que ele vai ter ao se aposentar, para ele já se ver dentro dessa renda de quando ele vai estar aposentado, né? Para ele já ir reduzindo ali os seus gastos, porque quando ele se aposentar é com aquilo ali que ele vai ter que sobreviver, né? Digamos assim. Então, Não, antes e é isso mesmo, é sobreviver. É isso de mesmo, é sobreviver, sobreviver. É sobreviver. É, é, é isso mesmo, tem que ter uma noção do seu salário real. Saber quanto do seu salário realmente lhe pertence. Você tem que pegar, tem que tirar aquelas gratificações extras e tudo. E fazer seu orçamento com base naquilo que você tem mesmo garantido, né? Aliás, garantido 100% a gente não tem nada, né? Mas é naquele salário que a gente tem. É sair dessa zona de conforto. E é isso que eu estou provocando aqui nesse vídeo, no meu livro, para que as pessoas acordem que realmente tem que buscar uma forma. E o problema, viu, é que as pessoas às vezes fazem igual dizem que a Aversuri faz, né? Coloca a cabeça embaixo da areia, né? A questão da cegueira deliberada, como a gente chama no direito. A pessoa, de forma deliberada, finge que não está vendo o problema. É aquela pessoa que nem abre o seu extrato, né? Às vezes vai sacar dinheiro e pensa, eita, será que ainda tem dinheiro na conta, no limite? E vai, nem sabe quanto é que tem, isso é comum. Eu já tive relatos assim, entendeu? E essa questão aqui, avançando mais, da mentalidade, ela vai tanto o servidor que recebe um salário mínimo como aquele do teto. Né? Então, é um problema que afeta todas as faixas salariais. é interessante, né? Porque às vezes a pessoa julga, né? Que é sempre assim, a grama do vizinho é melhor que a minha, né? E aí pensa, eu vivo mal porque o meu salário é muito pouco, eu não dou conta. Agora, se eu ganhasse, aí faz as projeções, né? Se eu tivesse no cargo do fulano, se eu estivesse trabalhando no órgão X,
Ah, eu ia estar muito melhor, porque eu ia estar ganhando tanto. Aí a pessoa às vezes até passa para esse novo concurso e continua nesse ciclo do endividamento, né? Porque ela vive sempre no limite. Ó, eu gosto de aproveitar, de falar com esse público aqui, de dar dicas de outros materiais que a pessoa pode avançar, né? Sobre essa questão do tema da aposentadoria, eu indico dois materiais. Eu indico o livro do Gustavo Cerbasi, Adeus à Aposentadoria, né? Que é muito bom. E tem um vídeo de um site chamado Basta, é o Maurício Basta. Ele é um médico que entrou nessa questão de investimentos, ele tem um canal, um site muito bom, e basta procurar no YouTube, Basta Aposentadoria. Né? Ele tem um vídeo que eu acho que é mais ou menos 1 hora, é que ele dá a real. E assim, ele dá a real mesmo. Logo, o Basta, ele é bem direto, né? Ele é bem mesmo aquela pessoa que chega e chacoalha você, né? Então, esse vídeo do Basta, da aposentadoria, e o livro do Cerbasi, eu indico fortemente. Também do canal do Basta, tem um vídeo lá, você bota Basta, Fernando, é, Educação Financeira Sérgio do Público, mais ou menos assim. É um vídeo menor, eu acho que uns 30 minutos também, que ele fala justamente isso que você falou, que ele trabalhava num órgão, e aí esse cara ganhava 5 mil, 2 mil, aí falava, quando eu passar no outro concurso eu vou. Aí ele passou no concurso, né, chegava no outro órgão que tinha aquela faixa salarial, o dobro, quando eu ganhar 8 mil eu não vou ser mais endividado. Aí ele passou por outro concurso. Ele passou em uma série de concursos, uns 3 concursos, e toda a faixa salarial, as pessoas falavam isso. Né? Se eu ganhasse um pouco mais, porque a tendência que nós temos é de entrar no que o autor do Pai Rico, Pai Pobre, o Robert, ele fala, é a corrida dos ratos. A gente pega, a gente entra na faculdade, aquela coisa, a gente estuda, aí no servidor passa no concurso, digamos, às vezes inicial, Já aí passa compra empolgado, casa, já passa querendo isso. um carro para. Se for homem, geralmente já bota logo um som e tudo e tal. E eu mesmo, com 22 anos, quando eu passei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um carro com um somzão lá atrás, achava bonito aquilo e tal. Quando a gente olha em outra perspectiva, a gente vê que são erros financeiros, mas também a gente ganha também com experiência. A gente também não pode pensar tudo apenas pelo viés econômico. A questão mesmo do financiamento da casa, que você falou. O próprio Basta, que é um cara fera das finanças, ele fala, olha, o financiamento do imobiliário é o único que ele ainda aceita, digamos assim, né? Que você faz não apenas pela questão financeira, mas pela felicidade da família. Tem até outro livro que eu indico também muito bom, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro pequeno, né? Cento e poucas páginas, você lê muito rápido, e ele fala lá sobre justamente sobre essa questão da casa, né? Da importância, da felicidade que traz para a gente. E tem a sensação de pertencimento. Eu recentemente eu comprei uma casa agora, né? Estou reformando, e aí eu postei no meu status do WhatsApp, né? Que por incrível que pareça, tem gente que olha isso aí. Eu postei, né? E tal. Eu com o Pinheiro, né? E aí um juiz que eu trabalhei no interior, muito amigo meu, ele pegou e falou, rapaz, eu vendo essa imagem aí, eu lembrei da casa do meu pai. E ele falou assim, com uma emoção tão grande que aí eu falei, olha, esse tipo de emoção que eu quero passar para minhas filhas, né? Que elas tenham essa lembrança da infância. Então a gente também tem que tomar cuidado para não tomar todas as decisões apenas pelo o viés financeiro, né? É o que importa mesmo, o bem intangível, o mais valioso que a gente tem é a família, né? E também buscar não ser aquele servidor público também mercenário, que só pensa na remuneração, só pensa, eu vou ter gratificação, eu vou fazer um concurso ali porque o concurso paga mais. Olha, isso varia muito. Tem um exemplo que um juiz que eu trabalhei, quando eu fui estagiário, ele falou, né, que ele tinha um conhecido lá que era gerente de um banco público. E na década de 80, ser gerente do banco público era uma patente altíssima, porque era um salário mesmo. A pessoa no interior mandava mais do que o prefeito, praticamente. E aí essa pessoa passou no concurso para juiz. E aí a pessoa que ela convivia falou, não vai assumir, vai ganhar menos e tal.
E aí ele deixou de assumir o cargo que ele queria de juiz, né, pela questão financeira, e acabou que com o tempo a remuneração de gerente realmente ficou um pouco estagnada, ou está dando uma melhorada, mas ficou estagnada, é da magistratura, e a pessoa que falou para ele não assumir acabou deixando ele por questão financeira, né? Porque não aguentou o baque financeiro. Então a gente não pode tomar nossas decisões, principalmente de carreira, se for na carreira pública, é, pelo critério financeiro, sob pena de se tornar um mercenário. Só financeiro, né? Porque a gente tem que, olha, a gente tem que trabalhar a palavra servidor público não como uma palavra, como uma expressão autônoma, certo? A gente tem que entender a expressão servidor público como um derivado de serviço público, de servir ao público, né? A gente, às vezes, por conta dos estímulos que a gente, às vezes, tem, que não sente que não é valorizado pela carreira, pelos superiores hierárquicos, acaba tendo um pouco de decepção, né? De decepção, mas a gente sempre tem que ter a noção que a gente está servindo ao público. Isso é muito importante. Então, a gente fala sobre finanças, mas no sentido de ajudar as pessoas a terem mais uma paz financeira, né? Que eu estou passando nesse livro, né? Eu tento passar no Instagram que a gente criou, esse tipo de informação para dar aquele estalo, para a pessoa começar a se atentar, né? Eu fazendo isso, é, já me dou por satisfeito, né? Já me dou por satisfeito e vida que segue. Mas é isso que a gente busca, né? E vocês estão de parabéns por isso, viu? Por a série de palestras e tudo. Estão muito de parabéns. E, Gessé, eu queria te agradecer, né? Estamos entrando aqui nos minutinhos finais, né? Queria te agradecer por um bate-papo muito bacana, muito interessante. Ficamos agora curiosos pelo livro e queria que se aproveitasse esses 5 minutinhos para falar um pouco mais onde que a gente consegue encontrar seu livro, né? Certo. Se é possível, Pronto. nas plataformas, se é só ler disco. Aproveitando Pronto. esses 5 minutinhos finais. Pronto. Olha, o livro eu recebi hoje, né, da editora já o miolo, já foi para a impressão, já. Eles já estão providenciando o link de venda já, a editora Dialética, mas vocês podem também acessar peço que sigam o Instagram, né? Financas para servidores, que não tem a cedilha, né? E lá a gente vai ter as informações do livro, os pontos de venda, mas vai ser vendido tanto na via física como a digital, né? O e-book vai ser vendido pela Amazon e todos os outros grandes lojas, né? E também na loja física da editora. A gente vai buscar parcerias para que várias outras livrarias também distribuam, para a gente fazer essa mensagem chegar a mais e mais pessoas para que acordem, né? Para que acordem. Também digo que procurem outros livros, outros autores, o próprio YouTube, tem muitas pessoas boas, tem aqueles com a pegada um pouco mais engraçada, né? Que é importante e tudo, mais não engraçada, mais leve, como a Natália Cury e tudo. Tem uma linguagem mais adulta, que eu gosto muito, que é do Cerbasi, do André Bona, aquela coisa mais adulta, né? Eu gosto muito dessa pegada. Mesmo porque a gente tem que encarar a vida adulta, a vida financeira, como uma fase importante da vida adulta, né? Ela tem que, lógico, vir desde a juventude, mas agora nessa fase adulta que a gente está, que é essa fase dos servidores públicos, que não são mais adolescentes, que a gente tem que usar essa oportunidade de estar servindo ao público, de ter uma remuneração física, principalmente num momento de crise desse, né? Então, poxa, tanta gente aí que perdeu emprego, tudo, então vamos dar valor ao nosso cargo público, ao nosso emprego público, à nossa função pública. E é isso. E agora às 20 horas eu vou fazer outro bate-papo com o André Bona, que é o prefácio, ele fez o prefácio do livro, né? E já indico o canal dele no YouTube, no Instagram, André Bona. Também indico muito. Quem já está com as finanças mais em dia, eu indico muito o curso dele de investimentos, que ele tem na Manual do Investidor, já fiz, gostei muito. Ele pega você do tesouro direto, mesmo aqueles conceitos básicos, e vai até a alocação de ativos, ações, renda variável, renda fixa. Ele está pela Exame Academy. É isso. Então é isso. Obrigado. Convite para as 20 horas. Quem quiser saber um pouco mais, ouvir o André Bona, ouvir mais um pouco sobre o livro. E estamos à disposição. Qualquer coisa, manda mensagem aí no direct.
clica no link da bio e segue. Ai, José, eu que agradeço, eu agradeço demais por você ter aceitado o nosso convite, né? E eu vou te fazer um pedido, que você deixe as recomendações depois lá no nosso post de divulgação, Sim, para as pessoas sim, acessarem e terem sim. conhecimento desses livros e do canal que você indicou também no vídeo, tá bom? Pronto, vou fazer esse Obrigada, resumozinho. Abraço, tudo de bom, viu, gente? Tudo de bom. obrigada, uma Tchau, boa tchau. noite, um bom lançamento para você. Obrigada, pessoal, por acompanhar a nossa live. Lembrando, né, que na quinta-feira, na quarta-feira, nós também vamos ter uma live com a Luana Carvalho para falar um pouco sobre liderança no setor público, tá bom? Às 19 horas. Então, não perca, que será aqui também pelo canal Projeto Unifap Oficial. E um bom dia de servidor público para vocês amanhã, tá bom? Forte abraço, uma boa noite.